É isso, Boca. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Futebol é paixão! Pessoal, assim nós iniciamos com o nosso novo slogan, né? Sobre o nosso canal. Depois de muito tempo estamos de volta, graças a Deus. E antes de mais nada, vamos nos apresentar, né? G-Boca aqui na área. Do meu lado aqui esquerdo tá aqui Bambam, que agora é o senhor Daniel, né? Casado. Fala um pouco aí, Daniel. Estamos de volta. Depois de muito tempo, né, mano? Tempo, muita informação, muita coisa nova. E acompanhando agora esse Super Mundial aí. E vamos falar sobre isso e muito mais. Polêmicas também. Aí você tá perguntando assim, pô, no lado da câmera aí tá o G-Boca, feio pra caramba, com a camisa do Vasco, galera? Aí você tá perguntando dois clubes de coração, Corinthians, né, que é onde eu nasci, e o pessoal tem influência corintiana e pá, e o Vasco da Gama, que meu pai vascaíno sempre me ensinou, né, Vasco e tal. Ah, mas tá os pra dois clubes, besteira, os pra dois clubes e acabou. Daniel aqui é santista. Aí você fala assim, pô, mas dois feios na câmera e pá. Cara, mas nós temos um galã. O cara que é conquistador de coração de francesa. O cara é o Will Smith aqui da Europa, pô. Meu Deus. Meu Deus, cara. Chega a arrepia. Meninas, se vocês acompanham esse canal e virem com nós, vocês vão ver um galã aqui com nós aqui. O nome do cara tem Bittencourt. Meu nome é Raimundo, velho. O que é Bittencourt? Não sei, só que meu nome é Raimundo. É Bittencourt? Meu nome é Genilson Raimundo. Pô, o cara é Micael Bittencourt. Micael, aparece pro cara, pra galera aí, se apresenta aí pra você também, com os caras aí e tal. Aqui. É isso aí. Isso sou eu, tamo aí. Retornando com esse projeto que a gente tinha parado. Eu vou estar ali por trás, monitorando tudo, dando os comentários. Lá ele, por trás lá ele. Lá ele. Que isso. E é isso aí, tamo por aí. Ó, e você também. E outro, o Micael coração. também, de vez em quando vocês vão ver uma voz aí por trás das câmeras, é ele, tá? É o Bittencourt, nosso galã aqui do Roda dos Passos, beleza? É eu. É nóis. Então, pessoal, sem mais enrolação, vamos começar nossa programação. Hoje a gente vai falar sobre o que está acontecendo no futebol, que é principalmente o Mundial de Clubes, né? Vamos falar um pouco sobre o brasileiro. E para iniciar falando sobre o Mundial de Clubes, antes de começar o Mundial de Clubes, tem várias polêmicas, né? Uma das polêmicas que ocorreram antes do Mundial de Clubes pô, será que esse campeonato vai dar certo? Será que esse campeonato não vai dar certo? O que vai ser de benefício? O que não vai ser de benefício? Daniel, o que você achou desse campeonato? Se esse campeonato realmente deu certo? Se não deu certo? Se deu bom? Se não deu bom? Qual o lado positivo e o lado negativo da sua opinião, Daniel? Sobre esse Mundial de Clubes. Daqui a pouco também vou dar uma pauta também sobre isso. Janilson, tá calor. Tá muito calor. Parece que nós estamos lá nos Estados Unidos. Estados Unidos. Cara, mas foi bem ou mal discutido esse campeonato. Dá certo ou não dá? Vão conseguir, não vão? Os clubes europeus vão participar ou não? Vão manter ou não? Tá muito quente, o estádio é isso, é aquilo. Você viu ao longo do tempo muitas discussões. E acaba que tá rolando e muitas surpresas, né? Mano, assim, com relação ao Mundial de Clubes, né? Com relação à logística, muita gente tá reclamando, cara. Calor intenso nos Estados Unidos, a locomoção do pessoal para ir para os jogos está muito ruim lá, a gente que já foi lá já falaram isso. Agora pro lado positivo, cara, os jogadores não estão reclamando com relação a férias. Mas O Rafinha deu até uma entrevista falando que com relação às férias dele, que ele tinha que tirar férias. E na minha opinião, muita gente criticou o Rafinha quando ele falou isso, mas é direito do cara, pô. O cara trabalha, mas o férias. Rafinha não tá nem jogando, né? Pra ele tá. Não, beleza. eu concordo, todo trabalhador tem seu direito a férias, mas... Mas o que acontece é o seguinte, o lado bom que tá dando público, né, nos estádios sendo notável. Eu só acho que... Te cortei. Não, pode falar. Eu só acho que o país sede foi o errado. Foi mal escolhido? Sim, a cultura do americano não é acompanhar futebol. Cara, mas Gosta de beisebol, basquete. Então, mas é diferente. É aquela questão, né, cara? É muito dinheiro envolvido. Por exemplo, o Flamengo que foi eliminado agora. Foi dinheiro nisso. Pô, o Flamengo ganhou 150 milhões de reais, bicho. Imagina você joga um Mundial de Clubes e você é eliminado pelo Bayern de Munique nas oitavas, mas você tem 150 milhões na conta, velho. Isso é bom pro clube. Bom pro clube, imagina Dá que o uma fortalecida. Claro, o Flamengo já tem dinheiro, já tem um elenco bom. Cara, o Flamengo pode contratar um jogador de ponta. Se quiser hoje, com 150 milhões na conta,
E sendo que o Flamengo hoje não tem dívida, né? Pode-se bem dizer, porque é bem estruturado, muito bem, com muita boa gestão e tal. Mano, E só um tópico desse assunto, eu tava vendo na internet que o dinheiro já arrecadado pelo Fluminense, eles conseguiriam comprar vários times do Brasileirão, o elenco completo, titulares e reserva, como o Mirassol. Isso é um ponto. E 11 times da Liga Portuguesa, eles conseguiriam comprar o elenco completo. com o dinheiro todo. Aí, Nem toca em assunto de Liga ou Portuguesa. seja, é muita grana. Então o lugar que foi escolhido com certeza envolve muita grana no meio, é muito dinheiro. Porque querendo ou não, mano, para a gente poder fazer o Mundial nos Estados Unidos, o primeiro Mundial de Clubes, teria que envolver grana, entendeu? Porque, imagina comigo, se não tivesse envolvido tanta grana, eu acho que os clubes europeus, eles não iam, como posso falar, eles não iam ir com tudo para esse campeonato, entendeu? Sim. Foi até se falado no começo que os times europeus, eles iam vir para esse Mundial, fazer corpo mole, ia colocar a base para jogar os jogos, e a gente pode ver, cara, tanto na fase de grupo quanto nas oitavas, que não foi bem assim, velho. Não foi bem assim. Tá bem disputado. Porra, e outra coisa também, tá, que a gente tem que falar. Foram 4 brasileiros, cara, para o Mundial de Clubes. Foi o Botafogo, foi o Flamengo, Fluminense Palmeiras. e Palmeiras. Foram 4 clubes. Na fase de grupos, cara, os brasileiros foram muito bem. E uma coisa que eu quero destacar aqui é a questão do Palmeiras, né? As pessoas, porque o Palmeiras foi muito bem. Uma coisa que eu vejo do Palmeiras é o seguinte, que eu tava até pensando esses dias não, na verdade eu tava pensando ontem, com relação ao Palmeiras, com relação ao Abel Ferreira. Assim, o Abel Ferreira no Palmeiras é indiscutível, né? Um cara multicampeão pelo Palmeiras. Para mim, o Abel Ferreira hoje é sim o maior técnico da história do Palmeiras. Porém, o Abel Ferreira, ele não vive no seu melhor momento no clube, eu acho, pra mim. É hora de sair? Eu não sei se é hora de sair, cara, mas eu tenho que melhorar. Eu acho que sair não. Eu vejo... Porque, por exemplo, tu vai tirar... Eu acho que no mercado não tem um Abel Ferreira. Eu acho que o Palmeiras tem que melhorar com o Abel Ferreira, entendeu? Porque, Faltam peças. mano, eu não sei bem se é peça, porque o Palmeiras foi um dos times que mais contratou nessa temporada. Eu ouvi muito, tanto no Twitter, essas coisas, falar Desculpa. Falar muito do Vitor Roque. Então, cara, o Vitor Roque, ele é literalmente o tigrinho, né, mano? Ele não liberou as cartas ali, né? Porque vamos pegar, o Palmeiras contratou o Vitor Roque e o Paulinho. Paulinho, que foi revelado pelo Vasco, jogou no Bayer Leverkusen, no Atlético Mineiro, arrebentando, ele jogou muito bem no Atlético Mineiro, o Palmeiras gastou uma bala nele, gastou uma bola no Vitor Roque. O Paulinho, ele mesmo ele não estando 100%, ele vem fazendo gols, fez até um gol. Que o Palmeiras gastou. E o Vitor Roque, cara, o Palmeiras pra mim deu um tiro no escuro, velho. Porque, ó, vamos lá. Existe uma grande diferença de você jogar com todo respeito ao Atlético Paranaense, entendeu? Existe uma grande diferença de você jogar no Atlético Paranaense e você jogar no Palmeiras. Existe essa diferença. Concorda comigo? Sim, lógico. Quando o Vitor Roque estava no Atlético Paranaense, ele fazia seus gols, se destacava. Só que, cara, ele não tinha tanta pressão de como joga hoje no Palmeiras, velho. Com certeza. Não tem. E ainda mais vindo de fora. Não veio de fora. O Palmeiras gastou 130 milhões de reais, não foi isso no Vitor Roque? Ou seja, é muito dinheiro, cara. Um cara que saiu do Atlético Paranaense, teve a lesão primeiro, voltou mais ou menos, foi pro Barcelona. Sim. Jogou poucos jogos. Mas ao contrário dele, o Antony saiu do United, que também estava desvalorizado, foi pro Real Betis e hoje foi valorizado de novo, velho. Então, tipo assim, o Palmeiras não tirou no escuro, contratou o Vitor Roque. E nesse Mundial, cara, ele jogou contra o Porto, né? E alguns falaram bem assim, pô, mas o Palmeiras jogou bem contra o Porto. Gente, pelo amor de Deus, velho, vamos lá. Parece até besteira que eu vou falar aqui ou não, talvez não seja uma besteira que eu vou falar. Hoje o Porto é o pior, pode falar até para um português que torce pro Porto, né? Teve muitas oportunidades. Aquela ali, com você. Teve muitas oportunidades. Beleza, mas perdeu o gol, velho. Era pra ter ganhado. Aí você pega o Inter Miami e mete uma goleada no Porto, velho. Foi o Inter Miami? O diretor foi o Inter Miami, não foi que meteu uma goleada no Porto? Confere pra mim. Acho que foi o Inter Miami. Ou seja, o Porto uma goleada, bicho.
né, fazendo gol de falta e tudo. Se eu não me engano foi isso. Então, assim, o Palmeiras ele precisa melhorar, na minha opinião, nessa temporada. Eu acho que o Abel Ferreira não é o Abel Ferreira de temporadas passadas, entendeu? Desculpa interromper, mas saiu o gol cara, do que são PSG. gol, hein? Paris Saint-Germain 1x0 contra o Bayern de Munique. Saiu o gol. Mas já era esperado também, né, cara? Já era esperado. A goleada que você falou, a goleada que você falou é... Eu acho que foi na fase de grupos, não foi que o Inter de Miami ganhou por 4x0? Acho que é isso, acho que foi isso mesmo. PSG se classificando, hein? Entende? Então voltando pro Palmeiras, eu acho que 86 minutos. o Tito já tá acabando o jogo em 3 minutos. Cara, o que acontece? Eu acho que o Palmeiras precisa melhorar. Eu acho que o Palmeiras, no time brasileiro que foi pro Mundial, foi um dos que eu esperava mais e não deu aquilo que eu esperava do Palmeiras, entendeu? Aí você pega o Vanderlan, lateral, que era no lugar do o Palmeiras já viu que o Vanderlan não dá pra ser lateral esquerdo do Palmeiras, velho. Não dá. O Palmeiras tem que contratar um lateral pra ser reserva do Piquerez, tem que arrumar algumas peças, enfim. Mas o Abel Ferreira não tá entregando aquilo que o Palmeiras gastou, isso é verdade. Ao Ali, 4x4, foi um empate. 4x4 contra o Ali? É. Caraca, 4x4, o Inter Miami 2x1. 2x1, ganhou do 2x1, é isso mesmo, tá certo. Tá vendo como é bom ter aqui o pessoal que corrige a gente? Cara, outro time brasileiro foi o Botafogo. Botafogo. Confundiu ele. Campeão. Desde Eu acho que é assim, 1910, eu acho que é. Eu acho que é. Botafogo. Cara, então, campeão. eu acho que, e o Botafogo? O que você achou do Botafogo aí? O Botafogo do John Textor. John Textor, né? Surpreendente. Surpreendente? Ganha ali do PSG, lógico. PSG massacrando, né? Lá em cima, mas sobra uma bola bem enfiada pro Igor Jesus. Eu achei o Botafogo Finaliza. que eles vieram com um treinador. Eles arriscaram muito em trazendo um nome que não tem experiência assim, Do Paiva, significante, mas só por ser português, por estar essa onda de treinador português treinador no Brasil português, tendo no Brasil. sucesso, eles trouxeram Exatamente. o Paiva, sendo que ele só treinou o time na Venezuela, ele não tem nenhuma Tem um experiência. histórico no futebol. Eu acho que isso foi uma loucura. Mas tu não acha que ele foi bem a campanha no Mundial? Ou não? Quem? Ele? Eu acho que Ele não, quer? cara, não classificou. Não. Foi até as oitavas, Não, né, pô? mas... Pegou o Palmeiras, que acabou de ser eliminado pelo Chelsea. O que aconteceu? Mas ele foi nas oitavas com um time bom e ganhando de 1-0 praticamente. Cara, vamos lá, o Botafogo, né? O Botafogo a gente tem que voltar um pouco atrás. O Botafogo é É campeão. porque é complexo. Cara, Ele ganha do PSG, é porque assim, cara, vamos lá. O Botafogo, pra mim, numa série. o que pra mim eu acho que o que o Botafogo acertou em 2024 com o staff, de contratação de jogadores, que nem foi o Barbosa, né? Da trombona lá, que joga sem cueca. Lá ele, Lá olha ele. os números, Pô, os jogos. Então, cara, mas vamos lá. Vamos lá. O que eu vou falar do Botafogo aqui? Ganha do Não, o Botafogo PSG. do PSG que foi surpreendente, Perde. né? Perde Pro Atlético de Madrid por 1x0. e empata com... Ele tem um empate. Uma derrota. Não, ele ganhou do Paris Saint-Germain, empatou com o Atlético, perdeu pro Atlético de Madrid e o outro não lembro. Mas, cara, vamos lá. Vou falar um pouco sobre o que eu penso sobre o Botafogo. Cara, o que o Botafogo acertou em 2000... Aí eles ganharam foi do Seattle de 2-1. E ele ganharam do Seattle 2x1, Seattle, exatamente. nome, exato. Essa foi a campanha do Botafogo na fase de grupo. Mas, cara, vamos lá. O que o Botafogo acertou em 2024 com não é SAF deles, como que é o nome que se fala? Com as contratações, staff. O staff. O staff. O que o Botafogo acertou em 2024 com a staff não tem essa temporada. Pô, vamos lá, cara, o Botafogo em 2024, para 2023 e 2024, fez um trabalho maravilhoso. Pegou o Arthur Jorge aqui do Braga, levou o Botafogo, o Arthur Jorge estava bem aqui no Campeonato Português, tinha um time bem sólido do time do Braga. Quem acompanhou o Braga aqui em Portugal sabe que o Arthur Jorge fez um bom trabalho, levou o Arthur Jorge. Contratou alguns jogadores importantes que ninguém conhecia, né? O staff do Botafogo foi lá, procurou, fez contratações pontuais e o Botafogo conseguiu montar um time e se encaixar. Nessa temporada, eu acho que o staff do Botafogo tá errando muito, velho, errando muito. E sem falar o seguinte, o Botafogo fez uma coisa em 2023 e 2024 para contratar jogadores que eu não faria. O Botafogo se apequenou. Ah, gente, mas como assim se apequenou? Vamos lá. A gente sabe que o João Texto, né, antes do Lyon falir agora, entrar em falência,
pela Federação Francesa por causa de atraso de salário, por não dar Tem bala na agulha. por não dar consistência, de pode manter o time na Ligue 1, na Liga Francesa, ele foi rebaixado, né? Isso foi rebaixado. Por exemplo, o Almada assinou um contrato com o Botafogo de que ele tinha que ir para a Europa. Ou seja, o Botafogo contratou o jogador só foi para o Botafogo com uma cláusula no contrato que ele deveria ir para a Europa depois de tal ano. Ou seja, o Botafogo contratar jogadores se apequenou. Porque, cara, se eu sou um jogador de futebol, eu jogo com um clube como o Vasco, para mim, como o Botafogo, como o Fluminense, ou como o Flamengo, como o São Paulo, como o Corinthians, enfim, como o Laíra, como nada. Se você joga num clube desse daí, você é um clube grande, pô. Você tem que ter orgulho, o jogador tem que saber a história do clube. O Botafogo deixou a sua história para contratar jogador para ele poder ir para a Europa. Ou seja, só foi para o Botafogo para poder ir para a Europa. Sim. Hoje o Botafogo não teve essa temporada. Pegou o time, demitiu o Arthur Jorge, como aconteceu lá atrás com o Luiz Castro. Chegou o Paiva, não cus... Eu ia falar disso. O que tu Entendeu? achou daqueles técnicos que fizeram uma boa campanha, mas sempre saía ou numa final, ou perto de uma final, ou na reta final de campeonato? Aconteceu com o Arthur Jorge, saiu Ah, cara, mas rapidamente aí... assim. Se eu não me engano é Luiz Castro. Luiz Castro. Acho que o Cristiano me ligou pra ele. Cara, mas aí envolve muita bala, né, velho? Aí envolve muita bala. Os caras... Eu acho que assim, mano, os caras pensam principalmente na família deles, né? Você tá treinando, você tem um emprego, você tá no trabalho. Pô, tio, você ganha X. Aquele local vai te oferecer 2X. Pô, você vai pensar. Você vai pensar na sua esposa, você vai pensar nos seus filhos. Você vai pensar. Por exemplo, uma coisa, cara, que não falo, emendando isso, é que não vi o Gerson indo agora pro Zenit, né? E criticaram o Gerson, chamaram o Gerson de como que fala? Mercenário. A torcida foi lá, xingou o cara e tudo mais. Só que esqueceram porque o Gerson, não sei o que, não pode nem... Eu vi jornalista falando assim, pô, se o Gerson tá saindo pro Zenit, ele não pode nem jogar Mundial. O Flamengo já tem que pegar e não pensar nele. Isso é falta de... Isso é canalice do Gerson, não sei o que. Sai! Não quer ficar... Meu, não é assim, cara. Profissionalismo. Profissionalismo. Tem contrato. E outra, essa questão também do dinheiro, pô. Por exemplo, uma questão é você nascer numa família nobre. Entendeu? Pô, você nasceu numa família nobre e você não precisa de dinheiro, pô. Outra coisa é você ser um cara que nem o Gerson. Todo mundo sabe a história do Gerson. O Gerson é um cara que veio da favela, um cara que tem muita gente pra sustentar, um cara que tem muita responsabilidade. Pô, o cara vai falar, pô, não, o cara foi sentar o X, eu vou, velho. A mesma coisa aconteceu com o Luiz Castro, quando eu tava no Botafogo. Assim, com relação ao Luiz Castro naquela época, profissionalmente pra ele foi ruim. O Botafogo Pensei. Exatamente, tava perto de ser campeão, chegou uma proposta do Alnaz, ele foi. Mas, cara, é muito dinheiro envolvido. A mesma coisa com o Arthur Jorge, mas o Arthur Jorge foi campeão de tudo. Entendeu? Deixou o Botafogo campeão de tudo e saiu. É muito dinheiro, cara. Eu acho que eu não julgo esse cara, entendeu? Eu não julgo esse cara. Então o Botafogo no Mundial, pra mim, ele teve voltando ao assunto, né? Teve uma campanha meio razoável ali. Chegou até as oitavas, pelo Palmeiras, que o Palmeiras já tá com o Abel Ferreira já há mais de 3 anos, há 5 anos, né? Um trabalho mais sólido, mais consistente. O Botafogo vem de uma fase de reconstrução, entendeu? Então, eu acho que o Botafogo teve uma campanha mais razoável. Nos surpreendeu quando ganhou contra o Paris Saint-Germain. Sim. Porque nem o Inter de Milão conseguiu ganhar. Surpreendeu naquelas. Mas... Aproveitou, soube jogar. Jogou no Paris Saint-Germain, soube jogar. Resolveu o jogo. Aí você pode falar, mas o Paris Saint-Germain foi de salto alto, porque o Botafogo, beleza, mas não tira o mérito do Botafogo. O Botafogo foi bem, né? Falamos de Palmeiras. Falamos de Botafogo. Vamos falar sobre o Flamengo. Flamengo. E tem a cerejinha do bolo. A maior torcida do mundo. Torço pro time rival, mas não tem como falar do Flamengo. O Flamengo, primeiramente, é grandioso. Já vou logo tocar na ferida. Perdeu pro Bayern porque faltou paciência e ter calma. Cara, mas aí que tá, cara. Vamos lá. Se afobou. A gente vai até entrar no assunto que é com relação à primeira escala da Europa, segunda escala da Europa e terceira escala da Europa, tá ligado? Isso é importante esse ponto. Por exemplo, pra mim, cara, o time brasileiro hoje, alguns times brasileiros, quando você pega ali o Palmeiras, você pega o Flamengo, eu acho que eu coloco até o Atlético Mineiro, eles não devem nada pro time de segundo escalão da Europa. Foi provado no Mundial, velho. Mas uma pergunta, o Flamengo, ele jogaria nas maiores ligas da Europa ou não? Não, nas maiores não. Não. Nas maiores não. Até joga, mas assim, não briga por nada. Não briga. Não, na Liga Francesa eu acho que briga ali. Você quer ver? Segundo, terceiro. Você quer ver? Liga Francesa, beleza. No Campeonato Espanhol, quem sempre tá brigando? Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, às vezes chega ali um Sevilha, o Atlético Bilbao. ok. São 3.
Tá brigando sempre. No campeonato alemão, quem tá sempre chegando? Bayern de Munique e Borussia E Dortmund. Leverkusen. E Bayer Leverkusen com o Xabi Alonso. Não sei se vai manter. Mas chega às vezes. Mas é os três São ali. 3. 2. Tá Três, sempre. pode colocar 4 ali. Com o Werder Bremen, às vezes chega, É. com o Wolfsburg. 4. É, São 3, 4, no máximo. Você vai pra uma Mas geralmente liga... é 2. É Dois. o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique. 2. Você vai pra uma liga Francesa. italiana. Italiana? É, cara, São liga, quantos? não, a Liga Italiana já é um pouco mais forte, né? Tem o Juventus, Milan, Internacional, Napoli, Não. Roma, Roma. Lazio, Atalanta. Já- Não, Lazio. Já vai num nível. Vai ser o quê? 6? Lazio, não, mas tem mais. Atalanta vem fazendo. Não, é o que sempre tá Bolonha chegando agora ali também, tá? pra tirar Não, a casquinha. mas que sempre tá chegando é só 3, pô. 3. 3. Então, Que chega pra brigar por título, geralmente. Não, mas também. É porque, cara, na Liga Italiana é muito complexo. Devido principalmente às corrupções, né? exatamente. Desde 2005, ali, quando a Juventus foi pega em corrupção, desceu lá pra Série B pra Série C, os times italianos eles vêm de uma irregularidade, né? Às vezes é Inter de Milão, às vezes é Milan, às vezes. O Você Juventus, põe quantos então? o Juventus foi por muito tempo, o Napoli vem 2, 3 temporadas fortes também, Você- a Lazio, a Atalanta vem bem. Cara, a Liga Italiana é Dois. forte, cara. Não, mais. 2, 4. Não mais, cara. A Liga Italiana é forte. Liga Italiana você pode Vamos pegar. por 6, Não, que não. você parou na Vamos lá. contagem 6. Liga Italiana você pode pegar Milan, Inter de Milão, Juventus, Napoli, Lazio, Atalanta, que vem bem sempre também nos campeonatos. Você pode colocar, cara, Bolonha, do Thiago Motta, que quando tava no Bolonha, vem fazendo uma ótima temporada. Mas é isso, 6. Vamos botar 6. Campeonato francês. O PSG entra pra Predomina. não perder o título. Predomina. O trabalho do PSG no francês é não perder o É título. não perder o título, Já exatamente. entra campeão. É campeão. Quem ali tira uma casquinha às vezes? Do campeonato francês, cara, eu pra ser sincero, não tô acompanhando muito o campeonato francês, mas historicamente é a Olympique de Marseille, Sim. que pela história chega até a ser mais grande do que o Paris Saint-Germain. O Lille vem fazendo boas temporadas no campeonato francês, cara. 2 ou 3. Não, 3-2 no máximo no campeonato francês. Depois você vai pro inglês. Não, o inglês é foda. O inglês, cara, o campeonato inglês é o seguinte, o campeonato inglês, ele, além dele ser um campeonato muito forte, o que ajuda bastante é a divisão de cotas. São bem parecidos, entendeu? Sim. Então, dá pro time equilibrar ali. Sim. Aí você pode colocar os principais no inglês, que é Manchester City. Manchester City, United. Liverpool. O United, Liverpool. não, o United vem numa. Hoje o United. Não, mas eu não tô dizendo hoje, eu tô no parâmetro geral. Ah, sabe? parâmetro Acho geral. que no geral, um time brasileiro o melhor que tem o Flamengo não seria 10º, não. No campeonato inglês. inglês? Pronto. Pronto. Agora. Passando nessas ligas, agora pra você ter uma ideia, o Brasileirão, praticamente todo ano, até o 8º, o 10º, não tem uma discrepância. Estão brigando. Sempre brigando, tá. Mas vamos lá, antes de a gente voltar para esse assunto que a gente tá falando, como foi o Flamengo, na sua opinião, no Mundial? Como foi a campanha dele? O que ele foi bem, foi mal, como que ele jogou? Foi bem. Foi bem? Foi bem. Pra mim, pode, é minha opinião mesmo, né? Pode ser que tava falando besteira. Não, é a sua opinião, mas velho. foi melhor Se que o eu falando Palmeiras. besteira, melhor. Eles perderam agora contra o Bayern Não, por jogou conta melhor. de descuido. Não, realmente jogou melhor do que o Palmeiras. Sim. Eles descuidaram na questão de não se afobar, faltou paciência, vou dizer assim. Os dois meninos mais jovens errou 2 lances e saíram 2 gols. Acho que o jogo do Flamengo deu pra ter uma ideia como que é os tops times da Europa Da contra Europa, o top do exato. Brasil. Por quê? O Flamengo jogou, mas quando o Bayern vinha no ataque Mas era então, quase gol isso que ou foi gol. É isso que eu ia dizer. Cara, Porque o time do Bayern é mais velho, os caras mais experientes também. Só que o nível é outro. O Harry Kane, cara, se eu não me engano, ele meteu 2 gols. 2 bolas, 2 gols. 2 vacinas na saída de bola. Exatamente. Gente, o que acontece é o seguinte, vamos lá pra mim. O que aconteceu pra mim. Pra mim, como só respondendo, pra mim, jogou melhor que o Palmeiras. Não. Só não é a melhor campanha ainda entre os brasileiros. Cara, o Flamengo é assim, Eu tenho um favorito. O Felipe Luiz, pra mim ele é... Vamos falar sobre o Felipe Luiz. Fala de Flamengo, não tem como falar do técnico, que é o Felipe Luiz. Eu ia tocar no... O Felipe Luiz, cara, ele é um ótimo técnico. É um cara que ele, pra mim, futuramente, ele pode ser, se ele continuar... Seleção.
Europa. se ele continuar nessa crescente que ele vem, da continuidade. Porque é um cara que gosta de estudar, um cara que gosta de tática do futebol e tal. Se ele continuar assim, pra mim ele vai ser o futuro técnico da seleção brasileira. O Atlético de Madrid já sonda o Felipe Luiz para ser o futuro substituto do Simeone, né? O Felipe Luiz, ele teve toda a cultura deles, toda a escola dele europeia, né? Tipo, eu não lembro, além do Flamengo, qual foi o time que Felipe Luiz foi revelado no Brasil. Eu praticamente não sei. Eu posso procurar aqui e falar, hoje mas eu não é. sei. Por quê? Porque eu lembro do Felipe Luiz jogando sempre na onde? No Atlético de Madrid, depois indo para o Chelsea, depois retornando ao Atlético de Madrid. O Felipe Luiz, ele tem essa visão europeia, né? E é um cara que tem bastante visão de jogo. Porém, cara, o que acontece é o seguinte, o Bayern de Munique, ele provou, o Felipe Luiz foi errado pelo Figueirense. Eu nem sabia, cara. Mas beleza, o Felipe Luiz, eu gosto muito do estilo dele, aprecio muito as ideias dele no futebol. Só que o Bayern de Munique provou, como um time de primeiro escalão da Europa, que fisicamente, tecnicamente, taticamente está muito acima de times sul-americanos. Taticamente eu acho que não. Não, taticamente eu acho que sim, cara. Taticamente eu acho que sim. É porque a técnica e a tática. Não, mas elas o são campo. diferentes. Então, mas o Company no Bayern de Munique, cara, eu vou falar mais, o Company no. Uma pergunta aí pro pessoal, se quiser comentar. Hoje o Bayern de Munique é mais técnico ou mais tático? Cara, eu acho que é um pouco dos dois, né, mano? Principalmente pela cultura do futebol alemão. Eles gostam de treinar muito a parte física, mas também a parte técnica é muito importante. Quer ver o Company? O Company, eu tava acompanhando jogando no Bayern de Munique, velho. Quando o Bayern de Munique parte pro ataque, o Bayern de Munique fica praticamente com 4 atacantes, velho. Ele só deixa 2 zagueiros atrás, os laterais sobem, os 2 jogadores do meio entram por dentro, velho. E abre, os dois extremos abrem. Esse é a tática do Company. Agora, uma coisa que o Flamengo poderia ganhar do Company é a questão de visão de jogo, a questão de leitura de jogo. Eu acho que o Felipe Luiz, ele entende muito de leitura de jogo, entendeu? Por exemplo, o Varela é lateral, pô. Só que em alguns jogos o Felipe Luiz colocou ele como extremo direito. Pô, e deu certo pra caramba, velho. O Gabigol, antes de ser do Flamengo, ele tava uns 2 anos sem jogar bem, cara. O Gabigol, ele tem 169 gols pelo Flamengo, o ídolo pra caramba do Flamengo. Porém, ele vinha numa má fase pelo Flamengo. Eu lembro que ele teve aquela briga com o Tite, ele sai do Flamengo. O Felipe Luiz entra na equipe do Flamengo, chama o Gabigol de canto, cara, o Gabigol começa a fazer gol e é campeão da Copa do Brasil. Só que o Gabigol é o Gabigol. Chega na entrevista, fala que ia sair, deu toda aquela muvuca. Eu tô pra falar, se o Gabigol tivesse trabalhando com o Felipe Luiz hoje, era diferente. Hoje ele é banco do Cruzeiro, velho. O Gabigol ganha 3 milhões. 3 milhões na conta. Pô, com 3 milhões na conta, mano, eu tô bem. E é banco. O Mikael fala um ponto sempre importante, talvez até polêmico, a respeito dos técnicos brasileiros. Ele sempre fala É um assunto polêmico isso aí, velho. que os europeus não contratam, os times europeus não contratam os técnicos brasileiros por conta da língua. Não é língua nada, é estudo. Estudo? É estudo, pô. Então, vamos falar do Fluminense. Não, mas a gente vai chegar lá, mas é diferente. O Renato Gaúcho estuda, pô. Só que ele criou um personagem que identificamente tá mostrando que esse personagem. Não, o Felipe Luiz não, cara. Não estuda? O Felipe Luiz estuda. Oh, não. Tá dizendo? Cara, não confundo, não, absurdo. Vamos lá, o que acontece com relação ao técnico brasileiro que eu penso? Vamos um pouco pra década de 90, tá ligado? Tinha um técnico pra mim chamado Vanderlei Luxemburgo. Pra mim, Vanderlei, ele hoje, se ele não parasse no tempo, ele seria um dos maiores técnicos mundialmente falando, porque quem lembra do Vanderlei, não é da minha época, mas quem gosta de futebol que acompanha, o Vanderlei Luxemburgo era muito admirado na década de 90, a ponto dele ser campeão, ter 5 títulos brasileiros. Eu lembro que quando o Vanderlei chega no Santos, ele foi o primeiro jogador, não foi nem europeu, tá? Foi um sul-americano chamado Vanderlei Luxemburgo, que coloca o primeiro meio campo perto do gol, que foi o Zé Roberto. Sim. O Zé Roberto chega na época no Santos, o Zé Roberto fala, tem isso no podcast, pega 10, dá pra ele falar, eu quero que você, meu filho, eu quero que você jogue aqui perto do gol. Nenhum técnico europeu faz isso. Ele ganha muitos títulos, ele vai bem no Santos, depois... Não fazia, né? Não fazia isso. Ele chega no Real Madrid e tem toda aquela história, que briga com o Ronaldo, quer mudar a cultura, por isso que não deu certo no Real Madrid. Só que o Vanderlei Luxemburgo, cara, ele parou no tempo, velho. Pra você, primeiro, que os estudos da CBF não valem aqui pra Europa. Não vale aqui pra Europa. As credenciais. A gente também não pode levar ao extremo. Por exemplo, um técnico brasileiro que está começando agora, ele não tem condição de vir aqui fazer um estágio no Bayern de Munique, como o Rogério Ceni fez no Barcelona, não é? O técnico não tem condição. Hoje
Hoje Não também eu discordo que a barreira seja linguística. Eu também discordo. Se o cara é bom, cara. Por exemplo, imagina. Cara, o Renato Gaúcho é Tem um rico. tradutor? O Renato Gaúcho é Paisão, rico, o Vanderlei é rico, os caras têm grana. Mano, por que os caras não tiram um ano, vai estudar? Até que o brasileiro não quer estudar, cara. A gente tem que parecer arrogante. É que eu não vejo essa entrevista aí. Pô, se o Ancelotti vai pra seleção, tem que ser campeão. Caramba, como que vai ser campeão, velho? Não, A gente perdeu 3 anos. 3 anos jogando no lixo, 3 tem anos que e meio. pôr... Demorou muito Não, pra contratar um técnico. pô. Aí o E ainda Tite, veio com a seleção em crise, mano, o praticamente. Tite teve 60, quase 60% de aproveitamento da seleção brasileira. Foi campeão, tem os melhores Primeiro, números. primeiro colocado nas eliminatórias. Foi campeão pela seleção brasileira. O time perdeu nas quartas, eu acho, pra Bélgica, mas também foi uma questão muito de que o Casemiro se machucou na época, o Fernandinho também entregou aquele gol, é verdade. Não foi 100% culpa do Tite. O Tite errou na questão da substituição, falta de leitura de jogo, porque o Tite tem a característica de confiar muito em jogadores e às vezes os jogadores não correspondem de campo, ele quer insistir. Mas, cara, tirando isso, depois que o Tite saiu, foi o Fuxo, né? Depois do Tite, foi o técnico do Vasco, o Fernando Diniz, e foi o Dorival Júnior. Os três fizeram um péssimo trabalho. O Diniz focado em ganhar a Libertadores pelo Fluminense. Entendeu? E tipo assim, técnico brasileiro hoje não dá, pô. Não é questão de. Dorival esperando o Neymar. Péssimo trabalho, Dorival, péssimo trabalho. Não é nem esperando, cara, ele fez um péssimo trabalho. Não, ele tava Neymar dependência da seleção. Então esquece, velho. Então o técnico brasileiro não é que. Pô, não é questão de língua, é questão que são ruins, velho. Não estuda, velho. Entendeu? Mano, agora você pega o Felipe Luiz. Se fosse questão de linguagem, por que o Felipe Luiz. Beleza, ele sai falando espanhol, trabalhando na Europa, mas por que o Atlético de Madrid tá visando o Felipe Luiz para ser o futuro substituto do Simeone? Porque ele é bom, cara. Porque ele estuda. bom? Porque ele também jogou Lá. 10 anos na Espanha Não, e ele você- fala espanhol fluente. Mas ele também. Ele consegue se expressar com jogadores em Tá, espanhol. mas. O que... Porque tem vários treinadores argentinos na Espanha e pelo mundo. Porque são bons, mano. Porque eles falam outras línguas. Não, mas Deixa não. no comentário o pessoal o que Ah, acha. Deixa no seu comentário aí, por causa da língua, porque eles são ruins. É ruim, mano. Ó, Não. é ruim, Traz traz da é língua ruim. porque não estuda. É, porque não estuda é ruim, é a mesma coisa. Olha, eu falo, o técnico brasileiro não vai pra Europa porque é ruim, porque não estuda, não gosta de se dedicar. Se começar a se dedicar, tava na Europa, por causa de língua, liga nada. Língua, procura um tradutor, língua ajuda, mas não adianta, não Eu adianta. também acho que Não ajuda. adianta. Que no caso do Felipe Luiz, voltando ao Flamengo. O Felipe Luiz é um bom técnico, eu gosto muito das ideias dele, porém, cara, ele não tinha os jogadores pra fazer aquilo que ele queria. Pô, o zagueiro queria sair na intermediária da área, pô. Eu acho que os 2 gols que tomou foi isso. O zagueiro tentou sair, o cara recuperou, soube pro Harry Kane, o Harry Kane só girou e meteu pro gol. Mas não são todos os técnicos. Tem técnico bom. Tem. Como? Quem? Me Quem? fala um técnico brasileiro hoje que, pô, é bom. Tipo assim, dá pra treinar na Europa. Quem? Diga um. O Rogério Ceni. Rogério Ceni. Rogério Ceni. É. Ele é bom técnico, mas nível Europa? Vocês acham que o Rogério Ceni é nível Europa? É. Por que tá no Bahia? Porque é um Tá pagando projeto e com o projeto dinheiro. É um projeto, Que ele é um vai ter projeto as a longo peças. prazo. Ele tá no Bahia porque não É tá o projeto Não, não, City, é o ele projeto- já tá levando pra Libertadores, É um um time projeto que a longo não. prazo. O Rogério Ceni é bom, mas É muito dinheiro, mano. pra mim o Felipe Luiz é melhor que ele, mano. Melhor que o Rogério Ceni. Mas por quê? Porque tá no Flamengo e o outro tá no Bahia ou porque é bom? Tá, mesmo? mas o Rogério Ceni já treinou no Flamengo e não teve o mesmo desempenho que o Felipe Luiz tá tendo Ele no foi Flamengo. campeão lá. Beleza, mas o Rogério Ceni pega o Flamengo no meio de tabela, pô. Se for assim, o primeiro título do... O Renato Gaúcho também não teve o mesmo desempenho. primeiro do título Felipe Luiz. do Abel, que foi contra o Santos Tá, na beleza. Libertadores, Tá, ele tava tá. na final já. Mas espera lá, uma coisa é você ser campeão. E aí depois Outra- ele monta o time. Tá, mas outra coisa é você entrar de campo e convencer, jogar bonito, que nem o Flamengo joga. Mas tem depois, cidade. ele fez isso depois, não foi? Ou Ele não, chegou e Felipe Luiz é fez. diferenciado. Mas pra mim o Rogério Ceni é, Felipe é. O Rogério Ceni é bom, mas nível O Europa, Diniz ele é tá meio, complicado. eu não sei, mas também... Agora voltando aqui, qual foi... Pessoal, comenta nessa Comenta live aí, pô, comenta aí, compartilha. compartilha. Cara, o Flamengo ele foi muito bom. Teve uma campanha boa, só que poderia ter sido melhor se ele entrasse com a questão de humildade, mas humildade assim, reconhecer que o Bayern de Munique era mais time do que ele, Só que aí... ficar mais na casinha e não tentar jogar de igual para igual. Só que aí tu acha que foi ele ou os jogadores não entendeu? Porque foram os jogadores novos que acabou se atrapalhando. Não, mas tem dedo do técnico sim, pô. Não é que o Felipe Luiz tá errado, tá? Não, É. o que eu tô dizendo é o quê? Foi jogador novo. Ele errou um passe, saiu o gol. Depois uma saída que ele deu errada. Não, outro então, gol. cara, mas espera Foi lá. mais o técnico ou o jogador? Mano, foi os dois, né, mano? Porque o que acontece é o seguinte, o Felipe Luiz deu uma entrevista, antes do jogo contra o Chelsea. Ele deu uma entrevista falando da seguinte maneira: o Flamengo não vai jogar diferente só porque é o Chelsea. Mais ou menos isso ele falou na entrevista dele. Que não iria mudar a forma de jogar.
né? E acabou que ganhou. Continua. E acabou que ele ganhou o jogo contra o Chelsea por 3-1. Não estou aqui tirando mérito do Felipe Luiz e do Flamengo. Porém, o Chelsea já estava classificado. Ele não foi com o time 100% titular. Não é que ele tirou o freio, mas ele não foi com tudo, mano. Quando o Palmeiras já foi com tudo. Então, tá entendendo o que eu tô falando? Sim. Então, tipo assim, mano, o que acontece é que nós sempre falamos. Time brasileiro aí não pede pra ninguém de time da Europa de segundo escalão. Porém, o time de primeiro escalão na Europa, cara, não tem como competir, velho. O Bayern de Munique é primeiro escalão, é outro nível. Então, o Flamengo deveria abaixar um pouco mais as linhas, deveria jogar mais um pouco no erro do Bayern de Munique. O zagueiro pega a bola pro lado, filho. Não tem de tentar ser jogando contra um time que é totalmente técnico e totalmente físico e tático, mano. Entendeu? Sim. E até acho que o Felipe Luiz, pra mim, é mais técnico que o Company, na questão de... São dois bons técnicos, dois que fazem bons trabalhos, né? O Company treina o Bayern de Munique, o Felipe treina o Flamengo. Acho que não tem muito com relação a primeiro escalão da Europa e o primeiro escalão da Sul-Americana. Acho que é uma disparidade muito grande. Porém, pra mim, na minha visão, o Felipe Luiz é melhor do que eu compro nesse quesito de visão de jogo. Porém, o Bayern de Munique, né, velho? É outro nível, cara. Tem que entender isso. Time brasileiro tem que entender que time europeu de primeiro nível não dá pra competir, velho. Não dá pra competir. Entende? Não dá pra competir. Agora, então pra mim o Flamengo teve uma boa campanha, mas poderia ter sido melhor se tivesse um pouco mais de humildade, reconhecer que o Bayern de Munique é um nível maior, um nível melhor, tentar recuar um pouco as linhas e jogar nos erros, velho. Sabe o que foi? A sede de ganhar. Também, cara. Então, cara, mas espera lá. O Botafogo, enquanto o Paris Saint-Germain todo retracado, ele não teve sede de ganhar? Teve, aproveitou a chance. Entendeu? Eu acho que é mais a questão mesmo da forma de jogar do Felipe Luiz. O Felipe Luiz não abre mão. Isso mostra a inexperiência. Exatamente. Um pouco da inexperiência que ele tem como técnico. E isso vai mudar, vai criando. Que não tira o mérito dele ser um bom técnico pra mim, que pra mim o Felipe Luiz, ele pode ser sim o futuro técnico da seleção brasileira. Isso é fato, pra mim. Agora, tem um cara aí que até elogiou, o Abel elogiou ele. O Ferreira elogiou o Felipe Luiz. Pra você ver, o Felipe Luiz é bom. E elogiou o que nós vamos falar agora. O Renato. O Fluminense, velho, cara... Elogiou o Mano, Renato. eu vou falar isso de uma forma muito... Olha a humildade, disse que tem muito a aprender com ele. Olha, isso foi o Isaac também que falou, tá? O Isaac que foi semifinalista, né, da Champions League, velho. Foi semicampeão. Cara, eu falo isso com entusiasmo. Parabéns ao Fluminense, velho. Cara, parabéns ao Fluminense. O Renato Gaúcho. Cara, se você for pegar entre os 4 clubes que entrou nesse Mundial, o Fluminense só partiu um feio, velho. Eu acho que nem era falado, tipo, cara, não era vai chegar logo. Não, passa a fase de grupo. Você é maluco, ninguém falava do Fluminense, velho. O Fluminense é o patinho feio, mano. Primeiro, é a questão do dinheiro, a questão da economia. Mano, o Botafogo tem um dinheiro bom. O Palmeiras, há 5 anos, vem com ótima administração. O Flamengo, então, não se compara. O Flamengo, nos últimos anos, é o time a ser batido juntamente com o Palmeiras. E o Botafogo tá entrando por essa linha também. E o Fluminense é o patinho feio, velho. É o patinho feio, cara. Cara, mas o mais engraçado é a trajetória do Fluminense e como essa questão de técnico que a gente tá falando agora influencia pro time. Por quê? O Mano Menezes teve 15 jogos pelo Botafogo, se não me engano, 15 jogos. Contando entre Carioca, Taça Guanabara e Brasileirão. O Mano Menezes teve 15 jogos pelo clube, teve cerca de 53% de aproveitamento, ou 57%. Vamos botar 50% de aproveitamento, né? E o Fluminense não vinha jogando bem. Não vinha jogando bem por quê? Porque depois daquela briga que o Mano Menezes teve com o Marcelo, ficou nítido que o vestiário do Fluminense estava totalmente desunido por causa do técnico, velho. Entendeu? Por causa do técnico. Enfim. Ele xingou o Felipe Luiz. Ele xingou o Thiago Silva, cara. O Mano Menezes xingou, desrespeitou o Thiago Silva. Tá ligado? Ele xingou, tem até as câmeras. Eu falei, não pode falar essa palavra. Não né? pode. Perdão, desculpa aí, galera. Mano, xingou o Thiago Silva, ou seja, total falta de respeito com o Thiago Silva. Quando o Fluminense ficou procurando técnico e tal, então interino, quando o Renato Gaúcho chega, né, o playboy lá, que tá conhecido como playboy, conhecido como o cara que não gosta de estudar, dentro de campo... Curte praia, futebol... curte praia, futebol, cervejinha, Rio de Janeiro e pá... O Jorge Igor, que é um jornalista muito famoso que era do Esporte Interativo, agora tá no Oeste, tem esporte, né? Desculpa. Ele falou uma frase
que ficou matutado na minha cabeça. Ele falou bem assim, que o campo tá quebrando o personagem que o Renato Gaúcho impôs pra ele. Sim. Por quê? Por que eu tô falando isso? Mano, o Renato Gaúcho sempre foi aquele cara conhecido por não estudar. Por não estudar. E ele em entrevista agora disse que estuda. Ele diz que estuda, só que o que acontece? Ele falou o seguinte, que eu não passo o esquema tático pro torcedor, os torcedores não precisam saber. Exatamente. Quem tem que saber isso. são os jogadores. Exatamente isso que ele falou. Entendeu? Agora sim, concordo que o Renato Gaúcho falou em entrevista depois de ganhar o jogo, que ele falou bem assim, o Inzaghi treinou o Inter de Milão, o Luiz Henrique, né, que são os dois principais técnicos que chegou na final da edição de Champions, me dá esse time na minha mão que eu vou ser campeão de tudo. Ele exagera, né? Ele exagera. Concordo que nível nacional, em questão de técnico, o Renato Gaúcho é muito bom. É muito bom. Entra ali os top. Vamos pegar hoje no brasileiro, hoje, eu acho que pra mim Felipe Luiz, Renato Gaúcho, quem mais aí? O Abel Ferreira. Não é por ordem, tá? Mas o Renato Gaúcho tá entre top 4, top 5 ali hoje no Brasil. Tem o Ceni. Tem o Rogério Ceni ali, top 5, top 6. Tá entre os top no brasileiro. Agora, ele colocar no mesmo patamar que o Inzaghi, que o Luiz Henrique, pra mim já é uma coisa exagerada, velho. Ou você não acha? Ou tô falando besteira aqui, pessoal? Pra mim ele tá com moral. Tá com essa moral toda. Porra, mas isso é muita besteira, cara. Ele colocar no nível dos caras é complicado. Ele colocar no... O Fluminense não perde um jogo no Mundial, não perdeu até agora. Qual foram os resultados dele aí? Puxa pra nós aí, mano. Foi o Borussia Dortmund no primeiro jogo, que teve uma postura que eu não esperava. Foi 0x0. 0x0, mas ele jogou muito bem. O jogador. Qual que foi o nome dele? Acho que foi o Cano ou foi o John Arias. Eu não sei, o jogador agora que perdeu um gol na cara, em vez de chutar, driblou. Era pra ter ganho esse jogo. A postura do Fluminense contra o Borussia Dortmund me surpreendeu. 2x0 e 2x1. Como que é? Repete aí pro público de novo. 0x0, Mamelodi Sundowns. Isso. E contra a Inter 2x0. Mano, contra ele foi E o Hilal 2x1. 2x1. Cara, vamos focar um pouco sobre o jogo da Inter e o jogo do Al Hilal. Vamos lá. A Internacional, semifinalista de Champions League, tomou um sacode ali. Histórico, 5x0 contra o Paris Saint-Germain. Acho que foi... Eu assisti esse jogo, tá? Na casa do meu amigo, meu parceiro Thiago, lá no Reserva Barbearia. Thiagão é nóis. E cara, vou falar pra você, eu nunca vi numa edição de final de Champions um time tomar de 5x0. Okay? Não tinha, foi a primeira. Não tinha, foi a primeira vez. E o Inzaghi, depois que o Inter de Milão perde 5x0, o Inzaghi sai e vai treinar o Al Hilal. Coincidência, né? Olha que paralelo, o Fluminense pega o Inter, depois pega o Inzaghi, que era técnico do Inter, na final do... que era o técnico... Pega o Inter, ganha de 2x0, pega o Al Hilal, o Inzaghi era técnico do Inter de Milão. Olha que coincidência, não é coincidência? Sim. Assim, fazendo um comparativo aqui, cara, ganhou de 2x0, mérito do Fluminense. A Inter jogou igual contra o PSG, só esperou um contra-ataque, esperava, mas não arrumou. Entendeu? Ganhou de 2x0. Agora, pra mim, na minha opinião aqui, o Al pegou um time difícil, que é o time europeu, que vem numa fase também de reconstrução, depois da saída do Inzaghi, porém mais não tira o mérito do Fluminense. Cara, e o Al Hilal hoje é um time europeu jogando no continente africano, velho. Lá na Arábia. Sim. Pô, você tem Max Se Leonardo. eu não me engano, o Al Malcom. Hilal eles têm o recorde De taças. de maior tempo sem perder. Invicto. Isso até com o Jorge Jesus agora E eles colocaram o Real Madrid na roda. com o Al Hilal. Não foi o Manchester City? Real O Madrid. Real Madrid, o Al Hilal? Sim, eles eram do mesmo grupo, se eu não me engano. Cara, o Al Hilal é um time europeu da Ásia, cara, lá da África, né? É um time europeu, cara. E a grana que tem, Pô, Kobe, leva Muito até dinheiro. jogador jovem hoje, Pô. não tem mais isso. É grana pra caramba, o time baita de um time. Tanto é que foi 4x3 pro Manchester City, eliminando o Manchester City nas oitavas de final, entendeu? Apesar que o Manchester City também, o Pep Guardiola não vive numa boa fase, né? Verdade seja dita, mas não tira o mérito do Al Hilal. E o Fluminense ganha, que o Al Hilal que pra mim me surpreendeu, velho. Então pra mim hoje, nos 4 brasileiros que foram pro Mundial, o Fluminense é o que mais me surpreendeu.
Foi o time que era patinho feio no início, entre os três, entre Botafogo, Palmeiras e Flamengo. E foi o time que mais longe chegou e eliminou adversários muito difíceis, cara. Tanto nas quartas, na minha opinião, quanto agora a melhor tanto nas campanha? oitavas quanto na quarta. A melhor campanha entre os brasileiros? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Tanto dentro de Pra campo. mim, a mais sólida também. É, a melhor campanha, a mais sólida. E não é só pelos resultados não, tá, galera? O Renato Gaúcho, ele tá jogando uma formação tática no 3-4-2, mano. No 3-4-2. E o Hércules, quando entra, tá? O Jonathan Arias, o Hércules, o Samuel Xavier, cara, como esses jogadores vêm sendo importantes pro Fluminense, velho. Sim. Cano. Luiz Cano. Cara, como esses jogadores vêm jogando bola com o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, mano, mas o Renato Gaúcho tem essa característica, né? Um cara que é bad boy, mas ele também entende jogadores, chama os jogadores pra perto, é bom de vestiário. Os jogadores, eles se sentem contentes de jogar com o Renato Gaúcho. Eu acho que isso é um ponto essencial, um ponto importante, um mérito importante para o Renato Gaúcho com relação a ser um ex-boleiro. Vocês não concordam comigo ou eu estou falando com besteira? Entendeu? E dois jogadores que nós temos que aqui comentar com relação ao Fluminense são dois jogadores específicos, tá? Que é o Fábio. Cara, o Fábio tem 40 anos. Tá? Thiago Silva. E o Thiago Silva, velho. E a gente tá falando, tipo assim, e lembrando que o Fábio não vive o seu auge. O Fábio não vive o seu auge no Fluminense. O que aconteceu? O Fábio não vive o seu auge no Fluminense. Essa câmera aqui, diretor? Ai, de lá. Essa aqui? Essa aqui, beleza. Ele tá perdido. O Fábio, ele não vê, galera. O Fábio não vive o seu auge no Fluminense. O Fábio, né, não vive o seu auge, porque o auge do Fábio foi no Cruzeiro, né, quando ele era mais novo. E o Thiago Silva também não vive o seu auge no Fluminense. O auge do Thiago Silva foi no Milan, Paris Saint-Germain, entendeu? Esse foi o auge do Thiago Silva. E esses caras, o que eles vêm representando no Fluminense é brincadeira, velho. O Fábio cantando tudo, o Fluminense seguro, tá? Eu sei que, tipo assim, eu vou falar de Thiago Silva na seleção brasileira. Eu até entendo, cara, que a seleção brasileira não é só momento. Eu entendo que tem jogadores que não podem ser mais convocados para a seleção brasileira ou para a seleção, porque tem que ter planejamento. Mas no caso do Brasil hoje, o Ancelotti precisa de jogadores de mais confiança, porque a seleção brasileira perdeu 3 anos, jogaram 3 anos e meio no lixo. O Thiago Silva, cara, seria uma boa pessoa para a seleção brasileira. Sim. Daniel, por que eu falo isso? O Casemiro. Pô, mas já deu uma mudança. Já deu uma mudança pra caramba. Mas por que eu falo isso? Vamos lá. Com relação à defesa da seleção brasileira, tem o Gabriel Magalhães, que arrebenta no Arsenal. Thiago Silva, tem o Beraldo, do Paris Saint-Germain. É bom. Tem o Alexandro, que tá, acho que é no Lille da França, não é isso? Eu não sei agora. Sim. Eu não sei se é no Lille, que vem jogando bem. E tem o Marquinhos. Só que nenhum desses 4 é o Thiago Silva. Não mesmo. Nenhum desses 4 é o Thiago Silva. Às vezes a gente fica com o complexo de vira-lata. Tipo, qual o complexo de vira-lata? Pagando pau pro Van Dijk lá fora, pagando pau pros zagueiros estrangeiros lá fora, pro time, né, pros jogadores estrangeiros. Enquanto a gente tem um cara aqui de 40 anos, que é o Thiago Silva e o Fábio, arrebentando o Fluminense, e quase ninguém fala nada. E a gente não paga pau pra esse cara. Parabéns ao Thiago Silva, parabéns ao Fluminense, parabéns ao Fábio. E pra mim foi a melhor campanha do brasileiro. Mano, coloca aí o tema que agora a gente vai ter polêmica sobre o primeiro escalão do Brasil contra o segundo escalão da Europa. E como a gente está em Portugal, vamos gerar uma polêmica aí, como a gente está em Portugal, comparando os times portugueses que foram para o Mundial, comparando os times brasileiros que foram para o Mundial. Vamos lá. Pessoal, Galã da Europa aqui, Bittencourt e o senhor Vieira. Deixa eu perguntar para vocês hoje, o Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Fluminense ficaria em que colocação no Campeonato Português? Olha aí, ó. Disputaria para ser campeão ou não? Porque, tipo assim, por que eu tô falando isso? Por que eu entendo essa polêmica, velho? Porque é uma polêmica, cara, que todo mundo vem discutindo. Eu tenho minha opinião sobre isso. Sobre o Campeonato Português, sobre o Brasileirão. Vou falar um pouco sobre isso. E é um tema que, querendo ou não, todo mundo fala. Todo mundo fala sobre esse tema. Querendo ou não, todo mundo fala, velho. Isso é verdade. É ou não é? Sim. Pra vocês, como que esse time brasileiro ia se portar? Primeiro de tudo, vamos analisar a tabela do brasileiro. O Flamengo está em primeiro,
24 pontos, 7 jogos. 11 jogos. O Palmeiras está em quarto colocado. O Fluminense está em sexto colocado e o Botafogo em oitavo colocado. Que são os times que nós estamos comparando. Ok. Você vai olhar aqui no Campeonato Português, o Sport em primeiro, Benfica em segundo, o Porto em terceiro. Depois vem o Braga. A pontuação é 82, 80, 71, 66. No Campeonato Português, você fala, Liga Sim, Portuguesa. sim. Ok. Hoje é o Fluminense em primeiro aqui, disparado. O E Fluminense... ia brigar os 4 brasileiros lá. Cara, mas aí é complicado. O Benfica tem uma ótima equipe. Cara, o Sport também tem uma ótima equipe, velho. Mas não mostrou isso. Não, mas é normal, pô. É normal. O Benfica ganhou pro Chelsea também de 1x0. Pro Chelsea? O Bayern de Munique de 1x0. Então acho que tem que... Eu acho 4 Não. O Bayern de Munique? Sim. Não. Eu acho que Ganhou, os times foi. como Flamengo, Botafogo e Palmeiras, eles ganhariam de vez em quando o português. Mas eu acho que o time português, tipo Benfica e Sport e Porto, não ganhariam o brasileiro. Sim, é mais disputado. Cara, eu já tenho uma opinião um pouco diferente da de vocês. Pra mim, se for esse time que eu falei, os 4 de lá, chegando no Campeonato Português, iam brigar entre eles. Cara, então... Isoladamente. Pra vocês é isso, né? Pra mim. Entendi. Até porque a regra do brasileiro de limite de estrangeiro já quebra, porque se você parar pra ver, o time do Benfica é argentino, uruguaio, espanhol. Exatamente. Cara, é porque assim, vamos lá. Quando a gente fala sobre time brasileiro, né, que é uma polêmica que tá tendo muito no Instagram. Pode falar aqui? Não pode falar na plataforma, né? Falei. Não pode. Pode falar? Se eu não falei, YouTube me desculpa aí, é isso aí. O que acontece é o seguinte, a gente tem que fazer a comparação dos dois campeonatos, entendeu? É que eu tava falando pros meus amigos portugueses aqui em Portugal, onde eu trabalho, por exemplo, né? Cara, eles ficam bravos comigo, mas é a grande realidade. Hoje o campeonato português é segundo escalão da Europa, velho, não é primeiro escalão da Europa. E a FIFA também fala isso, né? Que tem as 5 principais ligas europeias. Quais são as 5 principais ligas europeias? É campeonato espanhol, campeonato inglês, campeonato italiano, campeonato francês e campeonato alemão. Fora de ordem, né? Mas... Fora de ordem, nem sei qual que é a ordem. Mas por essa lista da FIFA a gente não pode se basear, Beleza. porque pra eles o campeonato belga é o 6º maior. Beleza. 2 a Sendo 0. que ninguém sabe quem joga na Paris Bélgica. 2x0 contra o Bayern, tá indo pra semifinais, Já hein? foi, acabou. Já foi, acabou? Acabou, já era. Paris Saint-Germain está na semifinal do Mundial. Iremos falar isso, tá? Iremos decorrer mais sobre a vitória do Paris Saint-Germain quando nós terminarmos aqui de discutir sobre esse assunto, ok, galera? Então fica com a gente e vamos decorrer mais sobre esse assunto, beleza? Voltando. Cara, então, o que acontece? Vamos lá. Quando você vai pro Campeonato Brasileiro, existem muitas equipes que são mais competitivas, velho. Por exemplo, a gente vai pro Rio de Janeiro, vamos pegar os 4 grandes no Rio de Janeiro. Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco. Vamos para São Paulo, os 4 grandes de São Paulo. Apesar que o Vasco vem melhorando, já foi pior, hoje vem indo melhor, né? Apesar de ser vascaíno, tem que falar a verdade. Aí você vai para São Paulo, que tem Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos. O Santos ali entre os 4 numa fase mais complicada, né? Apesar de ter toda a história e tal, mas é gigante. Aí você vai para Rio Grande do Sul. Temos Grêmio e temos Internacional. Ok? Sim. Você vai para Minas. Os 2 clubes de Minas com baita de dinheiro hoje. O Cruzeiro não é mais aquele Cruzeiro que cruzeirou, né? Entre essa palavra, os 2 tempos que cruzeirou, que foi pra segunda divisão, que o Ronaldo pegou com toda aquela dívida e tudo mais. Não, o Cruzeiro hoje tem uma bala do caramba. Apesar que tem questão de contratação, que eu não vou entrar aqui nesse mérito, né? Mas o Cruzeiro tem grana, velho. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Ou seja, 4, 8, 10, 12 clubes aí que disputam aí. E sem falar os times baianos, tá? O Bahia, ou seja, 13 times mais ou menos aí que competem de pau em pau ali. Estão sempre ali. Já no Campeonato Português, velho, que pra mim, hoje o Campeonato Português na Europa é segundo escalão, temos apenas 4. Que é 3. Temos 3. Vamos pegar os 4. Tem 3. Vamos Vamos pegar.
Beleza, vamos pegar que sempre fica ali entre os 4 ali. Vamos ter que pegar, porque esse time, o quarto, esse 4 time, que é o Braga, ele melhorou muito nos últimos 5, 6 anos aí. Depois que o Paris Saint-Germain comprou uma parcelinha. Vamos lá. Hoje você tem. Eu não vou falar a ordem, hoje. Não vou falar a ordem que está o campeonato, né, porque o Sport vem jogando muito melhor. Mas hoje você tem o Benfica, você tem o Sport, você tem o Porto, você tem o Braga. O Braga até pode ser bom, mas comparado com Não é não briga Com Os três, É, o não abismo briga. que tem entre os 3 pro Braga é muito grande muito ainda. grande, Não, é por isso que eu tô dizendo. é muito grande, ou seja, não briga. Só que com toda essa discrepância, ele ainda É quarto, chega... pra você ver que o campeonato português não é tão disputado quanto o brasileiro. Entende o que eu tô falando? Se o Braga joga o Brasileirão, é rebaixado. Entendeu? Aí, discutindo com meus irmãos, amigos portugueses aqui, eles ficaram até bravos comigo quando eu falei sobre isso, mas o que que acontece? Eles usaram o seguinte argumento, que também, de uma certa forma, não tá errado, mas de uma certa forma tá. Por quê? Porque técnico português não é campeão daqui, mas o Brasil é campeão. Mas eu falei pra eles, mas espera lá. Por exemplo, Abel Ferreira. Abel Ferreira treinou quais dos grandes aqui em Portugal? Só treinou o Braga. Claro, o Braga não vai competir nunca com... Tem grana pra isso? Não vai competir nunca com o tem Benfica, grana. com o Sport. E tem outro ponto que já foram vários portugueses que só quebraram o time. Igual Isso, o Caixinha é. foi no Santos, E não deu exigiu certo. contratações e não deu certo. Mas vocês também vivem uma O outro fase Ricardo, Não, mas... que treinou o Atlético Paranaense, Independente. não deu em nada também. Existe Entendeu? vários. Entendeu? Ou seja, o Brasil hoje, eu não vou falar nem que O esse... Caixinha também é o único time grande que ele treinou no Brasil, mas foi o Santos. O porque Sport agora fez um tava na- investimento enorme, trouxe jogador português, técnico português e tá Não. brigando para não cair. O Dinheiro Caixinha, rasgado. ele ficou reconhecido quando ele chegou numa semi ou numa final num campeonato na Liga Mexicana. Cara, Ele não tem nome aqui em Portugal, então, saca? saco? E resumindo tudo isso daqui, hoje não é nem na questão econômica de moeda, velho. Eu não falo isso, porque o euro está muito mais valorizado do que o real e o nosso país também não vive aquela condição boa financeira, economicamente falando. Mas, cara, hoje, quando os clubes brasileiros começou a entrar SAF nos clubes, né? Cara, o clube brasileiro hoje ele consegue dar um suporte muito melhor do que, por exemplo, o Porto e o Braga. Cara, sabe o que Entendeu? eu penso? Então os técnicos portugueses conseguem ser campeão no Brasil por isso, pô. Sabe o que eu penso quando você fala Entendeu? dessa parte Só resumindo aqui, Daniel, desculpa. Desculpa. Então existe uma grande diferença do Abel Ferreira pegar um Braga, que não briga por título, não dá condição para o Abel Ferreira trabalhar para ser campeão, do que pegar um Palmeiras que tem investindo bem, que tem a Crefisa, que tem dinheiro no caixa e dá condição pro cara ser campeão, pô. Entendeu? Só tu voltar num ponto ali atrás, rapidinho que você falou, a questão da moeda ser mais valorizada e tudo. Eu tenho pra mim o seguinte, porque o Braga quer chegar próximo ou quer tentar disputar de igual para igual, pode chegar no futebol brasileiro, nos times até que de ponta, como a moeda é mais valorizada, contrata os melhores jogadores. Se fosse esse o pensamento para querer disputar algo, brigar, tem bons jogadores para isso. Até a Série B às vezes, O que você fala? para trazer jogador. Do... Brasileirão, como a moeda é mais valorizada, buscar jogadores de lá, colocar para disputar. Aqui no Campeonato Português? Sim. Mas eles fazem isso sempre, pô. Não faz. Fazem, pô. Não faz. Fazem, você... Poxa, o Pablo que joga no Gil Quantos Vicente, jogadores saiu do futebol brasileiro para jogar no Braga? vai jogar no Braga? Sim. Da Série A. Da vamos Série dizer A? Pô, não lembro, cara. Porque... assim. Se saiu, poucos. Então, cara, mas é complicado falar sobre isso. Por quê? Porque, querendo ou não, o futebol brasileiro sempre revelou joias. E geralmente o jogador brasileiro que sai para as ligas europeias é para times maiores, né, mano? Entendeu? E outra coisa também que atrapalha o campeonato português, que é tipo assim, tem muito time pequeno, pô. Tipo, times que não agregam em nada, acabam meio que atrapalhando. Acabam meio que atrapalhando o campeonato em si, entendeu? Mas é que eu falo, gente, é que eu falo. O time brasileiro provou que nesse Mundial que a gente não perde nada para time de segundo escalão do europeia, não perde. A gente só perde para time de primeiro escalão da Europa. Bayern de Munique, Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, você pode colocar, né? Eu acho que Manchester City, Juventus, olha lá Juventus, hein? E beleza, agora para time de segundo escalão da Europa a gente não perde. A direção soprou aí, ó. Eu falei, mano, o que aconteceu? Os palpites pro Mundial. Não, Pra pô, encerrar. Quer encerrar a live já? Pra encerrar. Gente, vamos lá. Ó, A gente vai encerrar a live aqui. lendo aí, lembrando que agora passou o PSG.
E minha aposta é no Real Madrid, não tem outro. Pra ser campeão? Não, que vai passar ali pra ter os 4 semifinalistas. Ah, entendi. Real Madrid e Red Bull. Real Madrid, PSG, Fluminense e Chelsea. Cadê? É a minha aposta. Pra mim o Borussia não passa. Se bem que o Real Madrid também não vem mostrando esse futebol porque assim, ainda também não encaixou. Exato, o que eu ia falar, o técnico ainda... Cara, com relação ao Mundial aqui, vamos lá. Com relação aos semifinalistas do campeonato mundial, né? Você tem o Fluminense e o Chelsea, não é isso? Sim. Que já estão. O Paris Saint-Germain já passou ali do Bayern de Munique. Então você pode ter o Borussia Dortmund e pode ter o Real Madrid. Não, O Real Madrid e o Borussia Dortmund, eu acho que o Real Madrid passa. Eu acho que tranquilo. Tranquilo. Então, o palpite é o esse. semifinal Real Madrid, Borussia Dortmund, Palmeiras e Fluminense. Agora vamos falar, nesse semifinalista, quem vai ganhar? Né? Vamos isso. por assim, dar os vencedores e o placar. E o placar? Porra, é foda. Tudo Vamos o lá. placar. Pode falar vocês primeiro, eu vou falar pro final. Porque Então eu vou começar. Pode começar. Chelsea e Fluminense vai ser 2-1 Fluminense. Tá, mas justifica. Por quê? Fluminense Eu ia ficar, cara. Porque agora eles estão com energia. Com Eles energia. vão Não, eu vou te falar. motivado. E pro Chelsea esse campeonato tá sendo só mais um. Sim. Cara, olha. Tá sim. Tu acha? O Fluminense vai jogar no erro do Chelsea. Não, e eu também acho 2-1. 2-1? 2-1. Cara, eu vou começar pelo. Cara, esse jogo. Assim, eu vou. É que eu Fluminense falei. na final. Assim, o Fluminense ele foi partir um feio nos contra o brasileiro. Só que, cara, surpreendentemente falando, ao contrário do início do Mundial, como foi falado que os times de primeira linha do Campeonato Europeu iam vir aqui passar férias, não foi dessa forma que ocorreu o que aconteceu. A gente tá vendo aí o Bayern de Munique surpreendeu o Flamengo. Claro que no jogo cultura força, mas não surpreendeu, não, ganhou do Flamengo, como já era esperado. O Paris Saint-Germain já passou o Bayern de Munique. O Chelsea com o Fluminense, cara, eles vão entrar pra ganhar, pra mim eles não vão entrar pra perder. O Chelsea tem mais time, tem um investimento melhor. Então acho que, pra mim, eu quero que o Fluminense passe. Eu sinceramente, eu quero que o Fluminense passe, todo o Brasil nesse Mundial. Né? Eu sei que muita gente tá torcendo, mas tô torcendo. O Fluminense não vai dar, eu acho que vai dar Chelsea. Vou colocar 3-0 Chelsea. 3-0. 3-0 Chelsea aí. 3-0 Chelsea. Pra mim passa o Fluminense 2-1. E agora ali é uma final de Champions League, meu amigo. Não, vamos aqui. Borussia e Real Madrid. Borussia e Real Madrid, cara. Real Madrid? Quanto? Eu acho que o Borussia vai levar para uma prorrogação e a prorrogação vai ser 1-0 1-0? pro Borussia. O Real Madrid ainda não encaixou 100%. Entendi. E tu, Daniel? Pra mim passa Real Madrid 2-1, um gol chorado no final, Bellingham. Eu disse até que cara, ia fazer o gol. Assim, o que acontece nessa quarta de final, né? Entre Borussia e Real Madrid, o que acontece é o seguinte. O favorito é o Real Madrid, não o Borussia Dortmund, e eu vou explicar os motivos. Primeiro, o Real Madrid tem mais time do que o Borussia Dortmund. Segundo, é a filosofia de trabalho do Real Madrid e do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund monta equipes para vitrine, para vender jogadores. O Real Madrid monta time para ser campeão. Eu acho que a mentalidade já muda por aí. Agora também a gente tem que levar o fato de que o Real Madrid vem numa reconstrução, querendo ou não, porque saiu o Ancelotti, o Xabi Alonso entrou agora no Real Madrid, tá colocando a sua filosofia de trabalho, porém a questão de jogador, o Real Madrid tem mais time, cara, eu acho que não tem nem comparação. Pra mim, da Real Madrid 2-0. Real Madrid contra o Borussia Dortmund. 2-0. 2-0 Real Madrid. E pra mim na semifinal agora vai ser... final de Champions League aí adiantada. Pra mim PSG e Real Madrid. Mas aí vamos esperar um pouco, né? Não. Na próxima live a gente vai falar, pô. O palpite da final, cara. Não, mas já. É já? Pra mim, Não. 1-0. Vamos deixar pra final, rapaz. Pra mim passa PSG 1-0. E vai Pra ter final? Sim, vai ter a final Fluminense e Paris Saint-Germain. Eu acho independente de quem passar de Real Madrid e Borussia, o PSG ganha. Exatamente. Cara, se for Real Madrid e Paris Saint-Germain... Lembrando que o PSG teve Dembélé expulso e Doué. Não, foi Doué e... Doué quem foi expulso? Quem foi? Não. Foi Lucas Hernandes e Pacho. Não, então não sou... Então, não é tão... Olha, assim, se for realmente se concretizar Real Madrid ganhando o Borussia Dortmund e chegando a uma semifinal com o Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain é favorito. Vou adiantar, a final vai ser Fluminense e Paris Saint-Germain. Na minha opinião. Ok. Os dois têm essa mesma opinião?
E eu vou de Fluminense campeão. Fluminense campeão. Vocês são Fluminense campeão. Já desconto E eu não totalmente. quero 1 a saber. 0. Ó, Não se o vai, Fluminense não for vai chegar no campeão... meu São Paulo mesmo, que a gente tem Não. 3. 1 a 0. Cara, Mas esse é histórico. eu gostaria que o Fluminense fosse campeão. Vai ser, mano. Tá se desenhando. Mas assim, mas eu vou ser realista, cara. Tá se Porque- desenhando. Vamos lá. Se concretizar do Real Madrid pra final, o Paris Saint-Germain é favorito para ganhar a semifinal. Olha, o Botafogo já deu o caminho. Joga retrancado por uma bola, faz o gol, acabou. Renato Gaúcho é inteligente. Você vai ver. Ó, vamos lá. Voltando aqui. Se concretizar o Real Você Madrid vai ver ganhando do Borussia Dortmund, o Paris Saint-Germain é favorito. É favorito. É o atual campeão da Champions League. É um time que o Luiz Henrique já vem trabalhando desde a temporada passada. É um time bem encaixado com o Dembélé, com o Kvaratskhelia, com o Doué. É um time que Marquinhos, o sistema defensivo ali com o Donnarumma, Marquinhos, vem jogando muito bem, Nuno Mendes, Vitinho, o João Neves ali bem encaixado, o Vitinho jogando pra caramba pra mim hoje. O Vitinho, na minha opinião, é o melhor meio campo e médio hoje no futebol mundial. Um cara que tem um bom passe, um cara que sai pro jogo, procura os espaços vazios. É o motorzinho da equipe. O Paris Saint-Germain é o favorito. Porém, no entanto, a gente não pode tirar a camisa do Real Madrid e não pode tirar também a genialidade do Xabi Alonso. Olha o que eu tô falando, tá? Olha o que eu tô falando. Sim. O Vinícius Júnior, nos primeiros jogos, estava sendo muito tímido, não estava jogando bem. Só que nos últimos jogos o Vinícius Júnior vem melhorando muito. O Xabi Alonso deu mais liberdade, como também o Ancelotti dava para ele jogar mais aberto, ir mais profundo, entendeu? Olha lá, hein? Só que também a gente entende que o Gonzalo, o menino que vem da base, vem jogando muito bem, enquanto o Kylian Mbappé não pode jogar, né? Que a gente sabe que o Kylian Mbappé vai jogar. Cara, diante de tudo isso, eu vou chutar aqui. 2 a 0 para o Saint-Germain. Não, pra mim também. Pra mim vai dar... Agora, o Fluminense e Chelsea, pra mim vai dar Chelsea. Pra mim, final vai ser Chelsea e Paris Saint-Germain na final do Mundial aí. Chelsea e Paris Saint-Germain. E campeão eu quero deixar no dia do final. A gente fala. Eu não vou botar o campeão aqui agora, não. E é isso. Pessoal, não deu pra falar tudo que a gente queria, gostaria. Porque o tempo não ajuda nós. Não é verdade, mano? Não é verdade, não. É verdade? O tempo não ajuda nós. O tempo, querendo ou não, ele é um pouco complicado, né? Não, o tempo nos ajuda. Nós que estamos acelerados. Também tem essa. Estamos acelerados. Meus manão, minhas manonas, foi um prazer estar aqui com Mano, vocês, que isso. tá fazendo essa live. Mamona, Depois de 3 anos a gente conseguiu voltar de novo com o nosso canal, que é uma coisa que tanto eu quanto o Bambam aqui, o Daniel, Todos quanto três, o né? Mikael, a gente queria voltar com esse trabalho de novo. Cara, pra mim é muito gratificante, pra mim é uma alegria enorme estar fazendo essa live. Todos vocês que acompanharam, os 7 visualizações. 7 visualizações que aí. nos acompanhou, Sabe? o like, o comentário. Cara, vocês são muito importantes pra gente, muito importante, velho. Vocês estão no começo, sabe? Beijão pra vocês e olha, da mesma forma que a gente encerrou, a gente vai terminar falando: futebol é paixão. Roda dos Passas, abração. Beijo no coração do G-Boga pra vocês. Beijão, fique Tchau, com tchau. Deus. Beijão, fique com Deus.